Olá, boa noite. Eu vou iniciar agora a apresentação da minha prova com nota parcial para a V1 de cálculo 3. A aluna é Sara Ribeiro Rangel, a discente, o docente é Lucas Jessa, e eu vou fazer agora a minha apresentação, né? Primeiramente, eu queria falar sobre equação diferencial. Não há como a gente falar sobre equação sobre uma EDO, que é uma equação diferencial ordinária, sem antes falar sobre a nossa equação diferencial. O que seria uma equação diferencial? Uma equação diferencial é uma equação com derivada, né? Nela a gente tem um conjunto amplo de equações sendo que sua complexidade é muito alta. E aí, eu dei alguns exemplos que uma equação diferencial, ela vai ser sempre uma derivada com relação a uma única variável. Por exemplo, aí, nós estamos nessa primeira equação, nós estamos derivando o y em relação a x. Então, torna-se uma equação diferencial, né? Uma equação com derivada. Todas essas aí, nesse caso, é uma equação diferencial. Tem ordens diferentes, né? Por exemplo, a segunda equação aí nós temos uma equação diferencial de ordem 2, porque ela é elevada a 2, mas se torna uma equação diferencial de qualquer forma. Como eu tinha dito, consiste em uma derivada em relação a uma única variável. Por exemplo, nessas duas linhas aí, eu dei o exemplo e todas elas, a derivada de y está em relação à variável x. Só que quando chegamos no nosso último caso aí, a derivada de y, ela primordialmente está relacionada à variável x, mas posteriormente ela está em relação a uma variável t, ou seja, há duas variáveis aí, então nós não temos uma equação diferencial ordinária nesse caso, porque uma equação diferencial ordinária, ela é em relação a uma única variável. E temos aqui um exemplo de uma outra equação que também é um exemplo de uma forma de exemplificar uma equação diferencial ordinária, que é o nosso y', né? Mais yx mais 2x que é igual a zero. E aqui um exemplo do que não é uma equação diferencial ordinária, que é uma equação normal, e para a gente também ter uma ideia de qual é a diferença de resolver uma equação normal de uma equação diferencial ordinária. Ou seja, nesse caso aí onde temos uma equação simples, bastaria apenas isolar o nosso y e teríamos o nosso resultado, né? Só que numa equação diferencial ordinária não há como fazer dessa forma, porque nós temos uma derivada, ou seja, faz-se necessário resolver essa derivada. E aqui nós temos que uma equação diferencial ordinária, ela possui algumas ordens, né? E essa ordem, o que vai determinar essa ordem, o que vai determinar o grau dessa ordem é a derivada de grau máximo da variável y. Nós vamos analisar qual é a derivada de grau máximo da variável y. Nesse primeiro caso aí, o grau máximo é 1. Nós só temos uma linha, então essa EDO é uma EDO de ordem 1. Na segunda equação, nós temos duas linhas, ou seja, essa EDO é de ordem 2. E na terceira equação, nós temos um grau de 47, sendo assim, essa EDO é de ordem 47. Portanto, a ordem que vamos olhar agora, a ordem que vamos estudar agora, é a ordem, são as EDOs de ordem 1, né? Aqui nós temos um exemplo, é só um exemplozinho, não fui muito a fundo nesse exemplo, explicando a resolução de uma EDO de ordem 1. Por exemplo, inicialmente, nós temos essa equação y² vezes y' mais y mais x, que é igual a zero. E o que a gente faz primeiro? A gente primeiro tem que lembrar que o y', ele equivale ao dy sobre dx. Então, toda vez que tiver um y', nós vamos ter que fazer essa substituição. Fazendo essa substituição,
o que a gente passa? A gente passa multiplicando dx, fazendo, tornando essa separação mais fácil, né? Para nós prosseguirmos com os próximos passos da nossa resolução de uma EDO. E como a gente pode ver aí, temos a mesma equação diferencial, só que ela é escrita em termos de dy e dx. Bom, aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de como resolver, de como solucionar uma EDO primordialmente, né, onde se torna necessário a gente fazer a derivação até o seu grau máximo, até onde tiver o grau máximo. Nesse caso, a gente tem que ver se a primeira função, ela é solução para a segunda função, né? Então, a gente faz o quê? A gente deriva até o seu grau máximo. Por exemplo, o grau máximo dessa função aí, na qual a gente tem que ver se a solução é 2. Ela está elevado ela é um y duas linhas, né? Então, é o seu grau máximo. Então, a gente vai derivar até o grau máximo. Derivando primeiramente aí, simplificando, né? Após a derivação, nós temos que a primeira derivada dá-se menos 2 mais 0. E a segunda é igual a 0. Depois de fazer isso, o que a gente faz? A gente pega a nossa segunda funçãozinha ali, que é a nossa EDO, e a gente faz a nossa substituição dos valores. Onde tem y duas linhas, nós vamos colocar o valor, que é 0. Onde tem y uma linha, nós vamos colocar o valor, que é menos 2 mais 0. E onde tem y, nós vamos colocar o valor, que é a nossa primeira função ali. E nesse caso aí, nós olhamos, depois de resolver essa equação, que a nossa função, a nossa equação, menos 4 mais 4 é menos 2x mais x é igual a 0, ela não é solução da EDO y duas linhas mais 2 vezes y uma linha mais y é igual a 0. Por que não é? Porque não houve anulação, ela ainda permanece com o valor igualado a 0. Aqui nós passamos para o nosso próximo exemplo, né? Onde temos que analisar também se a nossa primeira função é solução ou não para a nossa segunda função, para que x é maior que 0. Então, nós pegamos qual é o nosso maior grau, que a gente vai ter que derivar, até quanto? A gente vai ter que derivar duas vezes a nossa equação. Derivando uma vez, temos 1 sobre x, derivando duas vezes, nós temos menos 1 sobre x ao quadrado. Fazendo essa resolução, nós percebemos que menos 1 sobre x mais 1x é sim solução da EDO xy duas linhas mais y uma linha, que é igual a 0. Por quê? Porque os valores se anularam, eles se igualaram e se anularam. Então, nós temos uma EDO, uma solução de EDO aí. Nesse caso aqui também temos uma outra situação, só que nesse caso o menos 1 ele tem que ser menor que o x e o x tem que ser menor que 1. Então, resolvendo tudo, nós temos aí no final da nossa resolução que a equação menos 2x sobre x ao quadrado menos 1 ao quadrado mais 2x sobre x ao quadrado menos 1 elevado ao quadrado igual a 0 é sim solução para a EDO y' mais 2x vezes y ao quadrado. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o método de separação de variáveis. Vamos lá para o nosso método de separação de variáveis agora. Bom, antes de falarmos sobre ela, eu queria deixar claro aqui que normalmente as nossas EDOs de ordem 1 são dadas em termos de dy e dx, né? Como a gente já viu os exemplos, que sempre vai haver a substituição quando na equação já não vier inserido o dy e o dx, né? Assim, uma equação diferencial ordinária de ordem 1 genérica é dada pela expressão, que eu vou dizer porque eu esqueci de colocar nos slides. P de x e y dx mais Q de x e y dx, que é igual a 0. Agora, a gente pode falar um pouquinho sobre o nosso método da separação de variáveis. Bom, inicialmente eu gostaria de trazer à tona aqui uma definição básicazinha aqui da separação de variáveis, né? A separação de variáveis é qualquer um dos diversos métodos para uma resolução de equações diferenciais, né? No qual a nossa álgebra ela permite reescrever uma equação de tal modo que cada uma das suas variáveis apareçam em lados diferentes da equação. Por exemplo, em um lado nós temos x, de outro lado nós temos y, de um lado nós temos y, de outro lado nós temos x. E aí nós entramos
em um exemplo aqui, né? Para ilustrar esse método, tomemos aqui agora uma EDO simples, né? Uma EDO de 3dy menos x ao quadrado dx, que é igual a zero. Essa EDO, ela já está dada em função dos parâmetros de dx e dy, de dy e dx, como vocês já estão vendo. Então, como implementamos o método? A gente passa tudo que tem x e dx para um outro lado e a gente começa a integrar. E foi o que aconteceu aí, né? A gente colocou o 3dy de um lado e o x ao quadrado vezes dx de outro lado. E nós fizemos a integração. Então, integrando 3dy, nós temos que 3y, integrando x ao quadrado dx, nós temos x ao cubo sobre 3 mais uma constante. Organizando e isolando o nosso y, nós temos que o nosso valor de y é x ao cubo sobre 9 mais uma constante. O processo em si é bem simples se você analisar. Se nós analisarmos, né? Basta só separar as variáveis e integrar, mas nem sempre é tão fácil. Aqui eu trouxe mais uns exemplos, né, para a gente tomar uma ideia aqui. A nossa EDO é resolvida anteriormente, ela foi a 3y menos x ao quadrado, vou voltar aqui para vocês verem. A 3dy menos x ao quadrado vezes dx, que é igual a zero. E aí, o que aconteceria se eu somatizasse mais uma incógnita aí, mais uma incógnita que já temos, na verdade, o y. O que aconteceria se eu somatizasse? Será que daria para fazer esse método de separação de variáveis? Bom, não daria como fazer, porque não iria ser possível fazermos a separação de x para um lado, y de um lado, né? O termo y que eu somei acaba com a brincadeira nossa aí de separação, né? Fazendo com que seja impossível separar as nossas variáveis e integrar. Ou seja, nosso objetivo é sempre transformar a ideia original em algo do tipo, que eu vou falar também porque eu me passei e não coloquei nos slides. Q de y vezes dy é igual a p de x vezes dx e integrar dos dois lados, ou seja, tudo de y para um lado e tudo de x para o outro lado. E aí embaixo dessa imagenzinha eu fiz tipo um diagramazinho só pra gente se simplificar, né, o que eu acabei de dizer. O que é que a nossa primeira equação funciona, mas a nossa segunda equação ela não funciona. Portanto, não é possível fazer a nossa separação de variáveis nesse segundo exemplo. Aqui eu tenho um método de separação de variáveis. O que foi que aconteceu nesse método de separação? Nós temos aí uma equação x dy dx, que é igual a 4y. Note que ele já vem incluso o dy dx, então não se torna necessário fazer a substituição, porque ele já está nesse formato. Então, o que a gente fez primordialmente? A gente passou o dx multiplicando para facilitar a separação de variáveis, né? Então, o nosso valor final foi aí x dy sobre y, que é igual a 4dx, e a gente integrou esses valores, né? E após integrarmos, nós usamos a propriedade que integral de dx sobre x é igual a ln de x, assim como uma integral de dy sobre y é igual a uma ln de y. E aí nós implementamos essa propriedade e resolvendo com mais outras propriedades matemáticas, algébricas, nós temos que o nosso y ele é igual a x elevado à quarta potência vezes uma constante. Então, é algo bem simples se a gente parar para analisar, né? Aqui nós temos uma outra resolução. Temos aqui mais uma EDO para ser resolvida, né? Então, a gente vê aqui que a dy ela também já está com essa questão implantada do dy sobre dx, então não é preciso fazer a substituição, que é igual a xy mais 3x menos y menos 3. O que a gente vai fazer primeiro? A gente vai colocar o x em evidência para facilitar a nossa resolução. Após colocarmos o nosso x em evidência e fazer as nossas devidas simplificações, a gente passa para o segundo passo, que é integrar esses valores, né? E usando aquela mesma propriedade lá, nós temos, primordialmente pegando a primeira integral, que é dy
sobre y mais 3. Nós temos, a partir daquela propriedade que a gente usou lá no início, que isso vai dar uma ln de y mais 3. E integrando a nossa outra integral, que é x menos 1 dx, nós temos que é igual a x ao quadrado sobre 2 menos x. O nosso terceiro passo é a gente igualar as duas. Simplesmente nós vamos pegar essas duas integrais, essas duas resultantes de integral, e nós vamos igualar para assim dar prosseguimento ao nosso resultado. E isolando o nosso y, nós temos que y é igual a n sobre a n elevado a x ao quadrado sobre 2 menos x mais uma constante menos 3. Aí nós passamos para o nosso terceiro exemplo de separação de variáveis. Aqui nós temos nosso terceiro exemplo, y'. Aqui vai ser necessário a gente fazer a substituição, que é igual a 2x raiz quadrada de 1 menos y ao quadrado. Qual é o nosso primeiro passo? A primeira coisa que a gente tem que perceber é se essa equação ela é separável. Então, para a gente saber se ela é separável, a gente vai ter que mexer nos nossos pauzinhos, né? Agora, a gente repara que temos do lado direito uma função só com y, multiplicada por uma função só com x. E isso é a grande evidência de que a nossa equação ela é sim separável. Para começar, a gente vai começar substituindo y' por dy sobre dx. Né? dy sobre dx, que é igual a 2x raiz de 1 menos y ao quadrado. O nosso segundo passo, a gente vai multiplicar cruzado, deixando tudo que tem y de um lado e tudo que tem x do outro lado, fazendo a nossa, ou seja, resumindo, a gente vai fazer a nossa famosa separação nesse passo aqui. Depois disso, nós vamos integrar os dois lados, né? E após nós integrarmos esses dois lados, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer, solucionar a nossa integral, né? Que solucionando a nossa integral, temos que, primeiro a gente soluciona uma integral para depois a outra. Eu optei por solucionar primeiro a segunda integral, que ficou 2x ao quadrado sobre 2 mais uma constante. Logo após, e simplificando, a gente pode dar uma simplificadinha para arrumar melhor, e fica x ao quadrado mais uma constante. Nosso quarto passo, a gente vai resolver a outra integral, né? A outra integral, olhando na tabela, nós temos que essa integral aí, ela equivale a um arcseno de y. E substituindo, nós temos que arcseno de y é igual a x ao quadrado mais c. Isolando o nosso y, nós temos a nossa resolução, que é y, que é igual a seno de x ao quadrado mais c. Agora nós vamos falar um pouco sobre a nossa equação diferencial ordinária homogênea. A nossa equação diferencial homogênea, ela significa uma função de x, significa que ela que ela não possui uma função de x isolada. Ou seja, ela vai possuir uma função de x multiplicando e tal, mas nunca isolada. Se a função de x estiver isolada, ela não é mais homogênea, ela não é homogênea. Ela é uma função não homogênea. Então, eu trouxe dois exemplos aqui só para a gente dar uma olhada. O primeiro exemplo, nós temos o 6x, o menos 6x, multiplicando com o nosso dy e dx, ou seja, não há outra aparição do x aí, sendo assim, isso não torna essa função de x isolada, ela está multiplicando, sendo assim, essa função ela é homogênea. Agora, se a gente reparar na segunda função, nós temos aí o menos 7x e ele está isolado, ele está sozinho. Sendo assim, essa função aí, essa segunda função, ela não é uma homogênea. Eu trouxe esses exemplos só para a gente ter uma clareza assim, do que é ser homogênea e o que é que não é homogêneo. Aí aqui eu trouxe um exemplozinho básico, né, de uma resolução de uma EDO não homogênea. Bom, primeiramente, o primeiro passo para uma resolução de uma EDO homogênea, o primeiro passo que a gente vai fazer é a verificação se ela é homogênea. Como é que a gente vai fazer essa verificação? Como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse sinalzinho aí que se chama lambda e a gente vai multiplicar ele por x e por y. Onde tiver x e onde tiver y, a gente vai multiplicar o lambda.
para assim a gente ver no final se os nossos resultados vão se bater. Bom, se no final, após simplificar todo o lambda, obtermos o mesmo resultado da equação inicial, aí sim nós vamos poder dizer que a nossa equação ela é homogênea. E nesse caso aí, nesse exemplo que eu dei, após nós simplificarmos os lambdas, nós temos que ela é uma equação homogênea. Então, a gente passa a solucionar essa equação, né? Ali a gente pode ter ali um exemplo genérico de função de lambda de x e lambda de y é sim igual a função de x e y. Aí, resolucionando, nós começamos a utilizar uma outra incógnita. Nós colocamos uma outra incógnita, a incógnita z. E o que acontece? Tudo que tiver y, a gente vai substituir por x e z. Tudo que tiver y, a gente vai substituir por x vezes z. Ou seja, z mais x vezes dx sobre dz sobre dx que equivale a x ao quadrado, mas reparem, observem que onde tinha y, nós colocamos x vezes z. X ao quadrado mais x vezes z elevado ao quadrado sobre x vezes z, que é igual a x ao quadrado mais x ao quadrado vezes z ao quadrado sobre x ao quadrado vezes z. Nessa partezinha aí a gente já deu uma arrumadinha, deu uma melhoradinha para ficar mais fácil, para facilitar a nossa resolução. Após a gente fazer isso, após a gente fazer essa substituição, a gente começa a arrumar a nossa EDO e verificar se ela fica separável ou não, voltando ao nosso método primordial, que é a separação de variáveis. Se ela se tornou uma equação separável, então a gente parte para o próximo passo, que é resolver a nossa EDO separável. E bom, como a gente pode ver aí, ela se tornou uma EDO separável, onde temos x dz sobre dx, que é igual a 1 sobre z. E aí, o que a gente faz? A gente parte para integrar e resolver essa equação. Após integrarmos, nós temos que o valor final é z ao quadrado sobre 2, que é igual a ln de x mais uma constante. O que aconteceu aí? Depois que isso acontece, a gente tem que voltar e fazer a substituição, né? Trazendo, porque o valor que a gente quer descobrir não é o de z, o valor que a gente quer descobrir é o de y. Então, a gente vai fazer a nossa substituição. Onde tem z, a gente vai colocar y sobre x, nesse caso aí, né? E como nós tínhamos uma divisão com 2, a gente passou essa divisão para frente, tornando ele 1/2, para poder arrumarmos melhor a nossa equação. Bom, se você quiser, você pode novamente fazer o isolamento do y para tornar a equação mais arrumadinha, mas também não se torna um empecilho deixar ela dessa forma. E aqui eu fiz um cronogramazinho de passo a passo de como a gente se resolve uma EDO homogênea, só para fixar. Primeiro, a gente verifica se ela é homogênea. Segundo, a gente faz a substituição de y sendo x multiplicado por z, a gente arruma a EDO e verifica se ficou separável, a gente resolve a EDO separável e depois a gente volta à variável antiga, fazendo z sendo igual a y vezes x, ou o nosso caso anterior que a gente fez z sendo y sobre x, dividindo, né? Agora a gente vai passar para a nossa EDO exata. Bom, aqui nós temos agora a nossa EDO exata, né? Para mim foi o assunto mais legalzinho de se estudar. E agora eu vou falar um pouco sobre ele. Eu trouxe mais exemplos, né? Porque eu acho que essa EDO ela é mais sobre prática. A nossa EDO ela é chamada diferencial exata se e somente se uma equação for igual a outra, né? Então, o que a gente faz primordialmente? Primeiro a gente multiplica, nesse caso aí dessa EDO que eu trouxe, a gente vai multiplicar a primeira funçãozinha lá da frente, x ao cubo mais y ao cubo, por dx, né? Fazendo a nossa separaçãozinha, né? Dx para um lado, dy para o outro. Depois disso, a gente vai verificar se ela é exata. Como é que a gente vai verificar se ela é exata? A gente primeiro vai derivar m com relação a y e depois a gente vai derivar n com relação a x. E depois que a gente fazer essa derivada, a gente vai verificar se ela é exata ou não. Se ela vai ser igual, se ela for igual, ela vai ser exata. Se não for, não vai ser. E depois de verificarmos, nós temos que ela é exata. Aí a gente considera, né, que uma das funções, a função que é mais conveniente para a gente resolver
Mas primeiro a gente tem que entender que uma função de x, y, ela tem que ser igual a uma constante. Então, a gente pega a função que é mais conveniente para a gente resolver na integral inicialmente. E eu escolhi aí a função n, que é f de y. E depois de pegar essa função, a gente integra, né? A gente integra e achamos o valor. Depois de achar o valor, a gente vê que a gente soma com uma função de g de x e a gente tem que encontrar esse valor de g de x, ok? Depois de encontrar esse valor, a gente vai pegar, se a gente escolheu primeiro a fy, agora a gente vai pegar a função mfx, ok? Sempre o oposto da outra. Então, nós temos que a f de x, ela é igual a y ao quadrado mais g de x, ok? Ali que foi o nosso resultado que a gente achou da integral de fy. E aí, o que a gente faz? Agora a gente vai fazer a nossa substituição, né? F de x, que vai ser igual a nossa m, a nossa função m, que é f de x, que é a x ao cubo mais y ao cubo, que vai ser igual a nossa resolução ali do fy, que deu y ao cubo mais g de linha de x, que é a derivada. Simplificando os dois y aí, nós temos que a derivada de x é igual a x ao cubo, só que a gente não quer o resultado da derivada. A gente não quer o resultado da derivada da g de x, a gente quer o g de x. E qual é o inverso de uma derivada? A integral. Então, nós vamos integrar esse valor, que vai dar x à quarta potência elevado à quarta potência sobre 4. E a nossa solução final, ela vai ser exatamente uma função com a outra, ou seja, o nosso xy ao cubo do fy mais o x elevado à quarta potência sobre 4 da nossa g de x, que é igual a uma constante, voltando, né, aos princípios ali. E aí nós temos o nosso outro exemplo também, bem simples de resolver. E nesse exemplo aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é inverter o sinal. Nós temos que ali onde tem dx, no meio nós temos o sinal de menos, mas a gente vai passar ele, vai mudar para mais. E tudo que tiver do outro lado, tudo que tiver dentro do parênteses após esse sinal, a gente também vai inverter os sinais. Onde tem menos, a gente vai colocar mais. Onde tem mais, a gente vai colocar menos. E aí ficou dessa seguinte forma e a gente passa a verificar se ela é exata ou não. A gente verificou derivando o nosso m em relação a y e o nosso n em relação a x e vimos que os resultados deram iguais também. Então, nossa função, nossa EDO, ela é exata. Então, podemos passar para a nossa solução, onde função de x e y tem que ser igual a uma constante. A gente pega novamente a função que mais convém no momento para a gente solucionar integralmente e a gente integra e acha um valor de menos 4y ao quadrado sobre 2 mais x vezes y mais g de x. Só que a gente pode dar uma simplificada aí, tornando essa equação y mais g de linha de x. E aí a gente pega a nossa outra equação. Se a gente escolheu fy primeiro, nós vamos pegar agora f de x. E a f de x a gente vai fazer a substituição. Onde tem f de x a gente vai colocar a função, que é y menos 3x ao quadrado. E onde tem, e a gente vai repetir o restante, né? E aí temos que a gente pode simplificar y com y novamente. Então, a gente tem que g de linha de x, ela é igual a menos 3x ao quadrado. Só que, novamente dizendo, nós não queremos o resultado da derivada de g de x, a gente quer o g de x, né? Então, o inverso da derivada, a integral, a gente vai integrar novamente, vai dar menos 3x ao cubo sobre 3. Dando uma arrumadinha para ficar mais tranquilo, a gente vê que a gente simplificando fica menos x ao cubo. E a nossa solução final é menos 2y ao quadrado, fazendo a junção daquilo que a gente achou, mais x, y, menos x ao cubo, que é igual a c. E essa foi a minha apresentação, essa foi a minha avaliação. Boa noite.